Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Então não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. O vídeo de hoje está um pouco diferente. Qual que é a minha proposta? Eu vi que alguns outros canais fazem parecido com isso, ou igual, enfim. Mas basicamente o que eu pensei aqui? Você sabe que aqui no cardzinho, no botãozinho, eu vou abrir uma votação. Então qual que é a proposta do vídeo? Vocês vão escolher, vão fazer a votação aqui. E o que vai acontecer? São livros que eu já li, então vou fazer os comentários aqui. Vou apresentar rapidamente qual é a minha ideia que eu tenho de roteiro para cada um deles, certo? E algumas possibilidades. Aí vocês vão fazer a votação, daí eu vou trazer aqui pro canal, certo? Basicamente esse é o plano. E lembrando também, se você gostar, né, já gostar de algum dos livros que eu vou mostrar aqui, já tem os links de compra na descrição e quando você compra o livro ou outras coisas usando o link, né, você ajuda o canal. O primeiro, né, Corrupção da Inteligência. Esse aqui foi uma leitura bem rápida, bem interessante, como eu comentei no outro livro de últimas leituras. Qual que é a ideia aqui? Ele traz uma ideia geral sobre essa parte da cultura, né, da sociedade. Tem muita coisa próxima do Olavo, ele até cita aqui o Olavo. Ele começa com um capítulo bem interessante, então eu achei que ele ia amarrar mais essas informações. Ele traz, certo, algumas coisas, mas não com a intensidade que eu achei que apareceu no primeiro capítulo, aqui na introdução, né? Então os capítulos eles são temáticos. O que também me chamou a atenção que parece muito a ideia do Olavo, né, o jeito que o Olavo escreve aqui, e basicamente ele amplia. Então, por exemplo, ele está aqui, então ele fala notícias atuais, e ele traz a parte da teoria, e ele traz mais citações. Então, eu tive a impressão, porque eu já li bastante coisa do Olavo, então, enfim, eu queria comentar no vídeo, com alguns exemplos, que basicamente parece um artigo do Olavo, só que maior, né? Porque a maior parte, ou um bom pedaço da obra do Olavo a gente tem aqui, são os artigos, então lá dentro tem teoria, ele comenta um caso e põe um parágrafo de teoria, então lá são uma página, né? 2 folhas, não muito mais, e aqui você tem 20, 30 páginas, então ele tem mais exemplos. Só que eu acho que ainda ficou um pouco superficial. Talvez não seja superficial porque eu já fiz mais leituras, então eu estou, digamos assim, um pouco mais adiantado. Mas é um bom livro, é um livro, para mim, passou uma ideia bem de introdução, ele amarra bastante informações. Ficou bem claro a proposta dele, eu acho que ele alcançou. E, enfim, não sei se depois, conforme ele estava escrevendo, se ele optou em talvez não deixar mais aprofundado, ou talvez uma primeira versão tivesse mais aprofundada, ele cortou um pouco, mas é uma leitura bem rápida, é fácil de ler, de entender a proposta dele, mas enfim, pareceu algumas informações repetidas, né, no sentido que eu já tinha visto outros autores discutindo esses problemas. Enfim, basicamente essa é a proposta geral, onde eu vou apresentar, provavelmente ele vai aparecer no canal também no futuro, mas basicamente isso. Então seria falar mais dos capítulos e falar os exemplos que ele deu. O próximo aqui, o retrato do Oswaldo Peralva, é isso mesmo? É Oswaldo Peralva, exatamente. Então aqui é um livro, não sei se ainda está esgotado ou não, mas muito interessante. Ele aqui foi eu não lembro se ele foi jornalista, escritor, semeador, se ele era mais só jornalista. Então, o que acontece? Ele é do Partido Comunista aqui no Brasil, então um pouco de biografia, parece quase um romance. Ele é um jornalista, normalmente os jornalistas eles treinam muito, eles escrevem muito bem, tem muitas técnicas, tem essa crítica padrão, né, a pessoa utilizar, né, o jornalismo para favor e contra, enfim. Não é muita proposta que entrar nessa discussão, só comentei aqui, né, de passagem, mas basicamente o que é. Então é a história da vida dele, que ele foi lá na Rússia, como ele conheceu as pessoas, então é bem interessante, parece muito aquela série do The American, certo? Realmente me chama muita atenção. Então é a história dele lá na Rússia, dos treinamentos, de conhecer as pessoas, como funciona, né, o comunismo, o socialismo, coisa boa, coisa ruim, ou como ele se sentiu traído algumas vezes também, como funciona essa parte de política. Então assim, é um livro assim rápido de ler, foi assim, bem legal de ler, tem muita informação, muita coisa pra gente conversar, daria pra fazer vários vídeos, talvez uma aula também. Então eu acredito que seria até um pouco de desafio escolher algumas coisas para tratar, para o vídeo não ficar muito longo, ou talvez 2, 3 vídeos. Então realmente eu gostei bastante. Ele fala muito, não posso nem, acredito que por causa do YouTube, é que nem no campeonato de CS, né? Quando um jogador, né, ganha do outro, eles falam assim, tal jogador puniu tal jogador, porque a gente não pode falar a palavra. Aqui é a mesma coisa. Então ele tá lá, de repente ele tá no hotel ou no treinamento, a pessoa vem, não, vamos lá fazer tal coisa em tal lugar. Ele nunca sabe
se realmente eles vão para tal lugar, porque muitas vezes tem que tapar o rosto para não saber o caminho, né? Ou se ele vai ser punido, né? Então não posso falar a palavra que ele utiliza aqui nem que lá no jogo, justamente por essa ideia, enfim, das regras, tudo. Então ele tem esse medo constante aqui, então realmente foi bem interessante, eu li assim, não queria parar de ler porque realmente é a história dele, é uma leitura assim bem confortável. Então também aqui está essa temática. O próximo livro, A Ideia de uma Sociedade Cristã, esse aqui vai aparecer no vídeo de últimas leituras também. É bem interessante, o livro ele é curto, acho que ele tem, o livro inteiro, acho que aqui ele tem 200 páginas exatamente, mas o livro Sociedade Cristã, acho que ele tem umas 60, 80 páginas, não muito mais do que isso, onde essa edição tem um texto de apoio no começo, uma introdução de um pesquisador, ele, acho que acredito, não sei se é brasileiro o pesquisador aqui, ou se é estrangeiro, mas enfim, é um cara que estudou só essa obra e foi bem interessante, eu gostei, porque é aquele texto que você sente que ele leu no original, leu tudo, e ele tem a conclusão, leu o cara que falou a favor e contra, então tem pessoas que são especialistas, então é bem interessante, um texto assim, tranquilo de ler, no sentido não é polêmico nem nada, ele falou, olha, esse é o que está aqui no texto, é o que está, então foi bem interessante, complementou quando eu fui ler a obra, e ele falou algumas críticas, falou, olha, as pessoas criticam o livro desse jeito. E basicamente eu visualizei um pouco que ele fala, olha, então eu estou propondo uma coisa aqui mais geral, são possíveis caminhos, ou algumas, para a gente ser mais cristão, ou vantagens e desvantagens, esses itens têm que ser discutidos e tomadas algumas decisões. Então ele não tomou nenhuma decisão e as pessoas criticaram ele nessa situação, então é bem claro porque criticaram ou não, talvez por fatores políticos, de ideologias diferentes, pessoal que leu e não gostou, mas me pareceu ser uma obra assim, ele não falou para falar, vamos todo mundo parar das outras religiões e ser só cristão. Eu não tive essa impressão, porque justamente eu até grifei isso, porque já o texto de apoio direcionou, que quando ele falou, olha, essa é a minha ideia, essa é a minha discussão, esses são os problemas ou vantagens e desvantagens, mas eu não quero que aconteça isso, temos que tomar cuidado com isso, que é justamente de ilustrar para não acontecer, para a discussão não ir para essa direção, né? No sentido de, não, proíbe as outras religiões ou vamos expulsar pessoas que não acreditam no cristianismo, e tentar chegar no equilíbrio. Mas enfim, é uma coisa... Enfim, é uma discussão teórica, então é bem interessante, foi uma leitura fácil de entender, tem bastante itens que eu marquei, e como eu falei, é uma obra curta, né? E basicamente o restante são ensaios, itens que o autor escreveu, então teve algumas coisas que eu também grifei, alguns deles aqui, resposta de pessoas que falaram, tipo, olha, então tal jornalista, tal pessoa falou isso no jornal, eu estou respondendo aqui nesse meu artigo. Então foi bem interessante, uma leitura muito bacana. Quem gosta desse autor aqui, eu também recomendo, acho que se não me engano é o segundo ou terceiro livro que eu já leio dele aqui. Então esse aqui seria a terceira escolha, se bem que é só você clicar aqui e vai aparecer as opções para você escolher. O próximo livro que eu li também, Aristóteles para Todos, do Morten Adler. Este aqui, ele até citou aqui na parte da introdução que ele iria escrever, né, um outro título, que era o quê? Aristóteles para crianças ou adolescentes. Ia fugir um pouco da proposta do que ele queria, porque ele fez um livro que seja prático e rápido, né? Não obviamente não tem cara de apostila, né, de livro didático, que também tem suas vantagens e desvantagens, toda uma discussão teórica sobre isso, o que é bom, o que é ruim, o que você coloca ou não no livro didático, a gente poderia tratar aqui, mas aqui seria uma aula, então cada capítulo é como se fosse um tema. Eu achei muito bom porque ele tem exemplos, ele escreve muito bem, né, obviamente. Eu conseguiria, até a minha ideia, quando eu fosse explicar esse conteúdo de novo, eu iria ler aqui para atualizar os meus slides, repensar em alguns exemplos. Então é bem interessante, então provavelmente aqui, se eu fosse fazer um resumo, teria que comentar algumas coisas da obra, né, como eu fiz aqui, e realmente explicar o conteúdo, que seria o Aristóteles aqui para o Morten Adler. Então, fazendo esse brainstorm aqui sobre como eu iria fazer esse roteiro, talvez até eu teria que utilizar a lousa, né, alguma coisa assim para escrever. Enfim, eu gosto de explicar as coisas na lousa, escrevendo, fazendo um risco, né, uma seta, algumas coisas do tipo. Mas basicamente isso, eu acho que não daria muito para resumir, ou se daria para resumir, porque a proposta dele não é que eu me lembro aqui, pelo que eu dei uma olhada, né?
quando eu fiz a leitura, ele não estava questionando quem estava a favor e contra, ou teóricos, ou, fugiu o nome agora, comentadores da obra. Ele estava falando, digamos, coisas já consolidadas. Então eu acredito que realmente teria que explicar o conteúdo. Então eu escolheria um pedaço, ou teria que fazer um vídeo um pouco mais longo. Acredito que é isso, enfim, fazendo esse brainstorm. O último livro aqui também vai, Maquiavel, né, O Príncipe, também vai aparecer num outro vídeo de últimas leituras. Eu não lembro da minha outra edição que aconteceu, eu li há muitos anos atrás, então provavelmente talvez eu tivesse lido emprestado de alguém, né? Mas enfim, então eu li de novo, é um livro muito rápido, e aqui eu pensei exatamente 3 propostas quando eu terminei, porque eu li recentemente de novo, né? Então tem 3 caminhos que eu acho possíveis para eu fazer um vídeo pensando aqui, né? Um de mais explicar teoria, mas a teoria assim, vestibular e concursos, né, de professor de filosofia, né? Então como que essas questões aparecem, então seria teórico nessa direção, esse é um caminho. O que exigiria um esforço um pouco maior, porque eu teria que selecionar alguns exercícios, algumas coisas. Um segundo caminho aqui que eu poderia traçar seria realmente resumir a obra, que seria com mais facilidade, seria bem interessante também, porque justamente a mesma vibe que aparece nos outros vídeos, citando algumas páginas, uma coisa no geral. Então como é um livro relativamente curto, daria pra gente ganhar tempo, né, na outra parte assim, de técnicas políticas que ele trata, depois as partes, digamos, polêmicas ou que as pessoas gostam mais de discutir. E um terceiro caminho que eu pensei era selecionar, porque eu estava lendo algumas passagens, né? E aí eu falei, nossa, essa passagem aqui, tal youtuber ou tal jornalista de direita ou de esquerda ia pegar essa passagem, sabe, se pegasse fizesse uma notícia ali, um vídeo falando, olha, então Maquiavel falou isso, viu só como isso é a favor e contra, viu só como desde sempre acontece na política, uma coisa mais atual. Só que isso tem vantagens e desvantagens, porque por enquanto no canal ou não apareceu nada, ou apareceu assim muito pouco dessa ideia de política atual, de comentário, não é uma coisa que eu estou fazendo aqui, então não sei se seria uma vantagem ou talvez seria... Enfim, o risco normal de você gravar vídeos nessa direção pode ser muito bom, pode ser muito ruim, pode ser que simplesmente você olhe e fale, ah, legal, ele falou de uma maneira neutra, ou muito mais neutra do que alguns outros canais, né? Ou jornalistas, enfim. Então basicamente é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, da proposta aqui, passei um pouco a ideia de como eu tento construir os vídeos também, estou propondo a votação, então não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, tem os links na descrição, enfim, faça bastante comentários, pode complementar a votação fazendo comentários que a gente vai conversando, espero que vocês tenham gostado dessa proposta, com o feedback de vocês eu posso pensar, enfim, continuando criando conteúdo para o canal, novas possibilidades aqui para eu apresentar os conteúdos para vocês. Então se chegou até aqui, muito obrigado e é isso, até o próximo vídeo.